Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, sou professor de História e criei esse espaço como lugar de debate para algumas ideias, proposições, provocações que a gente faz aqui. Como um espaço de debate mais importante para mim é a sua opinião. Ao final do vídeo, se você tiver algo a comentar, acrescentar, criticar, faça nos comentários, eu respondo a todos. De saída, já deixa o polegar para cima agora, não custa nada nesse vídeo. Se ao final você não gostar, você desaperta, mas deixando o polegar para cima ajuda na visibilidade do vídeo. E se você acompanha aqui os nossos debates, normalmente com uma periodicidade semanal, tirando momentos como o de agora, em que eu tenho tido alguma dificuldade técnica, você acompanha os debates, gosta dos vídeos, gosta de comentar, se inscreva no canal, aperte em inscrever-se, ativa o sininho, aparecer inscrito, você ativa o sininho. Toda vez que a gente lançar um vídeo, você vai ser informado. Bom, a ideia desse vídeo de hoje é analisar a situação das instituições públicas, né, do sistema público de ciência e tecnologia brasileiro, a partir de informações que foram trazidas por companheiras e companheiros da Auditoria Cidadã, que é uma entidade, né, sem fins lucrativos, um coletivo de pessoas, servidores públicos, gente da sociedade civil, que analisa as contas públicas. Então, uma janela, né? Vejam sempre a página e as redes sociais da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br. Eu estaria editando esse vídeo, colocando as legendas, infelizmente eu não estou conseguindo editar, mas é só ir lá, auditoriacidadã.org.br. Eles fazem um trabalho muito sério de análise das contas públicas e principalmente dos recursos públicos destinados ao endividamento, né, do Estado brasileiro. E eles fizeram uma análise sobre os orçamentos do Ministério da Ciência e Tecnologia, e isso deu base para a gente pensar aqui um vídeo sobre essa área, que é estratégica para o país, e a partir da ciência e tecnologia, a gente tentar perceber desdobramentos que são muito similares, ou a atuação do governo, que é muito similar frente a outras áreas tão importantes, ou até mais importantes, que a ciência e tecnologia para a sociedade brasileira, mais importantes no sentido de urgência, né? Outro motivo de eu fazer isso é porque eu sou um trabalhador da área de ciência e tecnologia, milito no movimento sindical na área de ciência e tecnologia, junto ao Fórum de Ciência e Tecnologia, junto a grupos de debate sobre a defesa da ciência e tecnologia, como o SOS Ciência e Tecnologia, que está no Facebook, assim como o Fórum. Então, é uma área que eu conheço um pouco e achei interessante, a partir dos números colocados pela Auditoria Cidadã. Infelizmente, como eu disse, eu não vou conseguir colocar no vídeo, mas eu vou repassando conforme eu vou falando, permite a gente entender como é que esse governo atua, né? Centralmente, de saída, a gente precisa entender que, independente da fumaça, de toda a desumanidade, de tudo mais, o governo tem uma tática econômica de funcionamento que é comandada pelo também desumano Paulo Guedes, que é o seguinte: a radicalização de uma política econômica que não começou nesse governo, que era um pouco mais tranquila, digamos assim, não tão escrachada, mas que aconteceu mesmo em governos de esquerda, foi radicalizada com a emenda constitucional 95, que criou o teto de gastos, que de vez ou outra aí aparece na imprensa, está aparecendo agora na discussão da PEC dos precatórios. A gente não sabe muito bem o que é isso. A gente já fez vídeos aqui dizendo o que é essa emenda. Centralmente é o congelamento dos gastos do governo por 20 anos, mas apenas 2 gastos do governo federal que interessam a população: saúde, educação, segurança, ciência e tecnologia. Os gastos correntes. Os gastos com dívida pública, que é para onde migra a maior parte dos recursos do governo, esses não têm qualquer teto de gastos. Então, já é uma discussão falaciosa qualquer governo que queira romper o teto de gastos para atender a pandemia, enfim, não só esse. É uma discussão falaciosa quando a gente não diz que enorme parcela do orçamento é dedicada a pagamento de juros e não tem limite. Então, numa lógica em que eu tenho um orçamento, um conjunto de recursos do Estado, em que a maioria deles está voltado para o pagamento da dívida pública e a outra metade, a outra parcela, hoje, eventualmente, é metade mesmo, mas a tendência é que os recursos gastos com dívida pública aumentem cada vez mais, mas que essa parcela, essa metade, que são as necessidades da população, fiquem congelados, esses gastos não aumentem e aí esses recursos possam migrar para aquilo que é a missão primordial desse governo, que é o pagamento dos juros da dívida para o enriquecimento de uma pequena parcela da população brasileira, da população mundial. Você pode dizer para mim, uma janela, mas eu tenho títulos da dívida pública. Mas o pequeno investidor não está nesse bolo. A gente está falando de gente, de empresas
de situações muito maiores, que é quem fica com o grosso desses recursos que são vertidos para o endividamento público, ou para o pagamento, pseudo-pagamento de endividamento público. Pra vocês terem uma ideia dessa ação, e aí a gente começa a falar de ciência e tecnologia, né? Ciência e tecnologia é uma área que nunca foi extremamente estratégica, infelizmente considerada extremamente estratégica quando você olha a análise dos recursos destinados pelo governo para essa área. Se a gente pegar o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é uma ponta desse sistema, né, que seria o indutor desse sistema de ciência e tecnologia, mas não é todo o sistema público de ciência e tecnologia brasileira envolve as universidades públicas, que não estão sob a alçada do MCTI, do Ministério da Ciência e Tecnologia, envolve institutos de pesquisa de outros ministérios, como a Fiocruz, que está na saúde, como o Jardim Botânico, que está no IBAMA, enfim, envolve outras instituições de pesquisa. É um sistema em rede complexo, que envolve o investimento estadual e que envolve o pequeno investimento privado na área. Mas o investimento em ciência e tecnologia, a gente tem um indutor, se existe um indutor, é o Ministério da Ciência e Tecnologia. E o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia pode ser um indicador, ou é um indicador, na nossa opinião, de como o governo trata a área. Esse orçamento, né, do Ministério gravitou ao longo dos últimos 20 anos num nível nunca maior, ou nunca muito maior, que 0,20% do orçamento público da União. De tudo que a União arrecada, 0,20% do orçamento da União vai para o Ministério da Ciência e Tecnologia, que com esse dinheiro, centralmente financia pesquisas, ou financiava pesquisas, sustenta institutos públicos de pesquisa que estão sob a sua guarda, sob o seu comando, e aí existem vários de ponta, né? O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Observatório Nacional, o Museu de Astronomia e Ciências Afins, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o Instituto de Matemática, que é o MOES, mas está sob a égide do Ministério, Puro e Aplicado, o Museu Paraense Emílio Gueldi, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que está num processo aí de desmanche, a gente vai ver, né? Faz parte de uma lógica de ataque do governo, o desmanche das instituições. Então o Ministério nunca foi privilegiado em recursos orçamentários, né? Ou seja, como uma estrutura que deveria, por ser estratégica, contar com os recursos do Estado. Só que isso tem piorado muito. O levantamento da Auditoria Cidadã, que a gente vai falar aqui, mostra que a gente tem hoje o pior orçamento em 20 anos. Ele nominalmente, ou seja, no valor de face, o dobro do que foi em 2000. Em 2000, o orçamento pago da Ciência e Tecnologia do Ministério foi de 1 bilhão 140, um pouco mais que o dobro, 1 bilhão 140 milhões de reais. E hoje, em 2021, o orçamento do Ministério da CIT é de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Poxa, dobrou, mas a gente tem que botar aí a inflação de 20 anos. Se dobrou nominalmente, no que se refere a valores efetivos aplicados à correção, como os companheiros da Auditoria Cidadã, centralmente Paulo Lindsay, que eu sempre agradeço, um servidor do IBGE, outra estrutura da lógica da ciência e tecnologia brasileira. Não se faz ciência sem os dados do IBGE, que também está sob ataque. Como mostram as contas do Paulo Lindsay da Auditoria Cidadã, esse orçamento decaiu. Quando você corrige, esse orçamento, na verdade, é 50% menor, o de hoje, o de 2 bilhões e 800 milhões de reais, é 50% menor do que a gente tinha em 2000. Ou seja, há uma desvalorização orçamentária que não é só da CIT. A gente vai ver na saúde, mesmo em momento da pandemia, o governo, a gente fez vídeos aqui, cortou o orçamento da saúde, da educação, porque toda essa parte que deveriam ser despesas obrigatórias, né, não no sentido formal, legal, mas obrigatórias porque é o que o povo precisa, estão sendo congeladas e desidratadas para dar dinheiro para pagar a dívida pública. Essa é a prioridade do governo. E a pandemia deixou isso claro. Então, essa realidade de desidratação da CIT está em todas as áreas. E faz parte de um projeto de ataque do governo. Um projeto de ataque ao Estado, que eu chamo de útil, ao Estado necessário, para atender o Estado que é o Estado financeiro, ou o Estado que vive para sustentar a banca, né, a banca financeira internacional. Esse ataque ele tem um quadripé, né, e ele tem um objetivo: verter recursos
para essa lógica financeira, para o mercado, para o dito mercado. Isso está claro na pandemia. Se vocês derem uma busca no Google, no dia 24 de março, o próprio governo noticiou, o Banco Central noticiou, um conjunto de medidas que liberam recursos, né, para o Estado, para o mercado. Na verdade, o governo liberou em 24 de março, uma semana, 10 dias após a decretação da pandemia, 1 trilhão e 800 bilhões de reais, e 200 bilhões de reais, 1 trilhão e 200 bilhões de reais para dar segurança ao sistema financeiro brasileiro, para os grandes bancos, como se eles não tivessem segurança, como se eles não tivessem tido lucro nessa pandemia. Então, se tem uma situação empresarial segura, são os bancos, e o governo deu 1 trilhão e 200 bilhões, quando fez muito pouco para as empresas privadas, principalmente para as micro e pequenas empresas, a quem o Guedes disse que não tinha que se importar naquela grande reunião ministerial de 21 de abril do ano passado. Deu muito poucos recursos para a população, o governo chorou e inclusive usou a lógica do teto de gastos para reclamar, porque teve que pagar no começo da pandemia, na primeira fase do auxílio emergencial, 400 bilhões de reais, e foram 400 bilhões chorados, que não saíram nem em março, nem em abril, nem em maio. 400 bilhões de reais. Nota, 1/3 do que ele deu sem chorar para os bancos, 1 trilhão e 200 bilhões, no começo da crise. Então, tem uma lógica. E como ele faz essa lógica? Como é que ele consegue desviar cada vez mais recursos de uma forma acelerada para o mercado financeiro? Atacando as áreas que seriam estratégicas, mas que ele precisa retirar dinheiro. E esse ataque, né, essa desidratação, ocorre em 4 frentes. A primeira, ideológica. Toda vez que o governo quer atacar uma área, ele produz um discurso ideológico e reproduz para os seus seguidores para desvalorizar aquela área. Ciência e tecnologia talvez tenha estado, né, junto com a saúde, sob o mais forte ataque de todas as áreas públicas, né? Se a gente tem uma ideia, para a gente ter uma ideia, o governo ainda hoje, de forma recorrente, ataca avanços científicos que estão tirando a gente da pandemia, como a vacina. Há menos de 2 semanas, o presidente da República chegou a dizer que vacina dava AIDS, causava AIDS. Isso se junta a todo um histórico de ataques à ciência, às instituições de ciência, a Fiocruz, que está aí na linha de frente, né, das pesquisas para a pandemia e para a vacina, foi alvo de ataques de gente dentro do Ministério da Saúde, na CPI da pandemia, a gente viu isso. E pesquisadores, cientistas estão o tempo todo sob ataque. Então esse ataque ideológico é a base para sustentar um outro ataque, que eu chamo de ataque de recursos, orçamentários, financeiros, humanos. Então é um quadripé. O primeiro é o ideológico, que serve de base a um ataque estrutural. As instituições de ciência e tecnologia estão sob ataque e mesmo sob desmanche. Para vocês terem uma ideia, existia uma empresa pública, Ceitec, que produzia microchips, semicondutores. Das poucas empresas públicas, se eu não estou errado, a única empresa pública do hemisfério sul a produzir esse tipo de tecnologia, que é de ponta, que é estratégica, que gera riqueza para o país, e o governo Bolsonaro acabou com uma canetada com essa empresa. Foi criada lá pelos anos de 2010 pelo governo Lula para prover essa área estratégica, e porque ela ainda estava em fase de constituição, não gerava lucro. É preciso gerar lucro para se pagar o mercado, porque parece que esse dinheiro da ciranda financeira é o mais importante. Ela foi destruída numa canetada. A Comissão Nacional de Energia Nuclear está sofrendo um profundo processo de desestruturação, de remontagem, em que não há discussão da comunidade científica. Então você tem essa questão estrutural, você tem a questão de pessoal. Boa parte dos pesquisadores e dos técnicos altamente especializados da ciência e tecnologia, das instituições públicas de ciência e tecnologia, estão se aposentando, essa mão de obra não está sendo reposta. O sistema só não está mais em baque porque as universidades conseguem fazer melhor essa reposição, e no sistema de ciência e tecnologia as universidades são grandes produtoras de conhecimento científico e tecnológico, mas institutos de pesquisa, alguns que eu citei aqui, como o INPA Matemática, o INPA Manaus, Pesquisa Amazônica, o GEUD, o CBPF, na ponta das pesquisas físicas, né, da ciência física, na ponta, conhecido, reconhecido, por exemplo, em discussões sobre energia nuclear, o INPE em discussões sobre a área espacial, que tem desdobramentos para vários campos tecnológicos, o Instituto Nacional de Tecnologia, que desenvolve tecnologia nesse país há um centenar de anos, instituições, algumas delas centenárias ou bicentenárias, como o Observatório Nacional,
perdem técnicos e pesquisadores, porque o técnico também é altamente especializado, e não tem reposição de mão de obra. O governo não faz concurso, as pessoas não entram, e qual é o problema da ciência e tecnologia? Um cientista, um técnico que vai para casa sem transferir conhecimento é atraso tecnológico. E atraso tecnológico é atraso para o país que fica dependente de uma coisa cara e essencial, que é a tecnologia. Ele precisa comprar dos países desenvolvidos. Então, quando eu não tenho reposição de mão de obra, laboratórios são fechados, pesquisas são perdidas. Eu também não tenho informação de nova mão de obra. O governo tem cortado, a gente tem visto aí o CNPq, que é uma estrutura de fomento à pesquisa e à formação de novos pesquisadores, de mão de obra qualificada. O CNPq tem sofrido cortes constantes nos recursos para a Bolsa, e o Brasil praticamente está paralisando a concessão de bolsas para novas pesquisas. Mais uma vez, a gente está jogando fora o futuro daqui a 20, 30 anos. Notem, essa falta de investimento em ciência e tecnologia vai contra tudo que os países desenvolvidos têm pregado desde a crise de 2008. Seja a OCDE, que reúne os países mais ricos do mundo, seja a União Europeia, sejam os próprios Estados Unidos, o que se diz é que o país deve aplicar 3% do PIB, do Produto Interno Bruto, em desenvolvimento científico e tecnológico, a fundo perdido, porque esse dinheiro não necessariamente vai gerar ciência, é uma atividade de risco, ciência é uma atividade de longo prazo. Então é um investimento que você vai ter sim lucros, mas é um lucro de longo prazo e não é um lucro, invisto 10, ganho 15, necessariamente. O Brasil vai na contramão disso, né? Se você olhar os dados do Banco Mundial, a gente hoje tem um PIB de 1,45 trilhão de dólares, que é um PIB de 7,94 trilhão de dólares. Ou seja, o investimento na ciência e tecnologia é de 2 bilhões de reais. Então, para 7,94 trilhões de reais. Esse seria o nosso PIB hoje, no meio da crise. 7,94 trilhões de reais. Se você der um Google, vai ver que o Banco Mundial diz isso. 7,94 trilhões de reais. E o Ministério da Ciência e Tecnologia só ganha 2 bilhões e 800. Então a gente tem ataque a pessoal, ataque à estrutura e o ataque orçamentário, que é isso que a gente está vendo. A gente tem um orçamento hoje que não chega a 0,04 do orçamento da União. O orçamento da União, que é da ordem de 4 trilhões, da ordem um pouco mais de 4 trilhões de reais, em que o governo gasta em pagamento da dívida pública, já gastou até outubro 1,8 trilhão de reais, isso a Auditoria Cidadã tem aí os números para conferir, só vocês darem o Google na Auditoria Cidadã, e enquanto se gasta 1,8 trilhão de reais, o governo dá 2 bilhões de reais ao Ministério, desmonta suas estruturas, não contrata mão de obra, não forma mão de obra e, claro, ataca as instituições. Se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou pagar conta de luz, água, segurança? A gente não está conseguindo pagar isso. E qual é a solução que o governo está prevendo para isso? Para a CIT e para as outras áreas? Não tem dinheiro, privatiza a gestão. É nisso que entra a emenda constitucional 95. Assim como a CIT, a saúde e a educação, para pegar só outras duas áreas centrais, estão sem recursos. Estão tendo seus recursos diminuídos ano a ano. O orçamento de CIT este ano, como eu disse, do Ministério, é metade do que era há 20 anos, em valores corrigidos. Se não tem recursos, se não tem recursos humanos, se as instituições estão sendo desmontadas, aquelas que não são lucrativas, dentro de uma visão de lucro muito limitada, né? O lucro imediato. Se eu não tenho gente, se eu não tenho estrutura, privatizo a gestão. E aí vem a emenda constitucional 32. O governo quer, além de retirar dinheiro, como ele tem feito dessas áreas para dar para o banco, transformar essas áreas em negócio para que esses banqueiros que já estão lucrando muito, e lucram tanto que 11 novos bilionários foram criados nesse país durante a pandemia, para que esses banqueiros assumam também a gestão do Estado. E, sinceramente, um banqueiro assumindo a gestão do Estado, você acha, para terminar, que a ciência e tecnologia vai ser desenvolvida segundo os interesses do povo? Vocês acham que os serviços de saúde vão ser prestados pelo que o povo precisa para dar lucro para essa gente? O Brasil vai se tornar, para pegar a área de ciência e tecnologia, cada vez mais dependente dos países ricos e, para pegar a área de outros serviços como saúde e educação, cada vez mais precarizado, onde vai ter acesso quem pode pagar, ou o Estado, o governo, vai pagar por serviços precários para quem assumir essas atividades. É importante a gente perceber que esse garroteamento, esse quadripé de ataques ideológico, orçamentário,
de pessoal e estrutural que está acontecendo na CIT, acontecem com os hospitais, com as escolas, com todas as áreas, e o grande prejudicado somos todos nós. Hoje a gente já está sofrendo e no futuro vai ser bem pior. As instituições de ciência e tecnologia, se continuarem sem recursos e sem pessoal, boa parte delas vai ter que fechar a porta em menos de 2, 3 anos. A sociedade brasileira precisa reagir e precisa dizer que tipo de governo ela quer.